pessoas que andam emproadamente assim, como se elas fossem mais do que qualquer outra. Assim, eu falei de quantas razões? Interessante, eu coloquei 3. Então, o que aconteceu? Não, está certo. É porque o que eu falei agora é um subitem da segunda razão para não amarmos o mundo. São 4 as razões para não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. A primeira, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Segunda, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. E nós vimos agora essas 3 coisas que não procedem do Pai, mas do mundo. Agora nós vamos ver a terceira razão para não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo. Ele diz: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. O que significa isso? Nossa passagem aqui no mundo é temporária. Eu às vezes olho para a minha vida e eu fico pensando, puxa vida, está quase acabando. Você já parou para pensar? Eu acho que todo mundo aqui é bem mais novo que eu. Mas a gente vai olhando. Ontem mesmo eu estava pensando, quanto tempo falta para eu ir? Não sei. A qualquer hora pode acontecer. Mas nenhum de nós sabe quando será. A Bíblia costuma dizer que quando vão chamar a nossa senha, né? Olha, agora é você. Ninguém sabe. Mas tudo vai passar, né? Meus pais já passaram, já perdi um irmão quando eu era bem novo. Ele morreu aos 25 anos. Meu pai teve uma vida longa, viveu 84 anos. Minha mãe também viveu a mesma quantia de anos. Eu não sei. Eu perdi um irmão que não chegou à idade do meu pai nem da minha mãe. Então tudo vai passar. Então estamos aqui de passagem. Quando você é muito novo e talvez não pense nisso, mas vai chegar um momento, se Deus permitir que você viva muitos anos, você vai chegar a olhar, vai pensar como eu olho o meu tempo, está mais próximo do que quando no princípio, né? Claro. Então, o texto diz: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. 1 Coríntios diz que a aparência deste mundo passa. Você não estranha o que eu vou dizer, eu já li esse texto mais de uma vez aqui. Eu vou explicar o contexto em que ele está sendo dito. Paulo está aconselhando as virgens a não se casarem. Se elas quiserem, podem se casar, ele diz, mas ele diz que achava melhor para o efeito para servir a Deus que elas não se casassem. E ele diz lá pelas tantas: mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Você pode imaginar, puxa vida, o que significa isso? Vamos continuar. Eu vou explicar. Mas também os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. E os que se utilizam deste mundo, como se não fizessem uso dele.
porque a aparência deste mundo passa. Muitas pessoas, voltando para a questão do casamento, que é o primeiro item, muitas pessoas, quando casam, elas pensam que o casamento é a sua aspiração. Se ela conseguisse casar, ela conseguiu o que ela mais queria. E quando a pessoa vai para um casamento com este sentimento, ela se frustra. Olha, eu não estou falando nada contra o meu casamento. Meu casamento é ótimo, é bênção. Amo a minha mulher e eu sei que ela me ama. Então, é bênção de Deus o meu casamento. Dou graças a Deus por isso. Mas se você colocar a sua expectativa no seu casamento, você coloca a expectativa no cônjuge, no seu cônjuge, e ele não é perfeito. Ou você ama o seu cônjuge como ele é, e é assim que a gente tem que amar o nosso cônjuge, e não como você queria ou quer que ele seja, porque essa perfeição não existe em ninguém. Eu sempre digo às pessoas que vão casar, olha, conheça o seu futuro cônjuge, conheça, converse, 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 converse. Você precisa conhecer, e você precisa aprender a gostar do que você vai conhecer. Você vai conhecer aspectos positivos e aspectos negativos. Agora, se você conhecer, é possível você amar? Perfeitamente. Você vai poder amar aqui a pessoa que tem defeitos, tem falhas, tem limitações, que você gostaria que aquela pessoa não tivesse, mas ela tem. Mas é impossível amar? Não, é possível amar a si mesmo. E se você sabe disso com antecedência e aceita essas limitações, você vai viver muito bem. Agora, se você não aceita, fica querendo que o outro mude, aí o negócio complica. Aí vai ser uma guerra de foice, como é que é? No escuro. Aí vai ser um desastre. Você não vai ser feliz e nem vai fazer a outra pessoa feliz, porque a vida dela vai ficar um inferno. O tempo todo você está dizendo que você não gosta da maneira como ela procede. Bem, então, mas o que o apóstolo está querendo dizer com esse texto é que nós estamos no mundo temporariamente. E ninguém quer fazer de nenhum desses itens o seu objetivo maior. Nosso objetivo maior é Deus. Desde que nós conhecemos o Senhor, Ele é o Senhor. Você deve colocar sua esperança, sua expectativa nele. Amém. Seus anseios, seus planos, tudo tem que estar nele. E se você tirar os olhos do Senhor e colocar em qualquer outro lugar, você vai se dar mal. Porque você vai colocar os olhos em coisas e pessoas que vão passar, inclusive eu e você vamos passar. Se os nossos olhos estiverem no Senhor, nós vamos viver bem uns com os outros. Nós vamos amar as pessoas, nós vamos tratá-las como elas devem ser tratadas. Senão, nós não saberemos como viver nesse mundo. Mas Pedro diz que a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Tem muita gente que não sabe disso, mas até porque eu confesso que prego muito pouco sobre isso. O texto diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. É a promessa da vinda de Jesus. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, Deus está dando tempo para que o maior número possível de pessoas se arrependam. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Vai ser um dia em que vai pegar o mundo de surpresa. Não nós, mas o mundo de surpresa. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Você sabia disso? Que esse mundo vai ser consumido pelo fogo?
Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vida do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então nós devemos viver aqui na expectativa do que vem depois. Por isso nós vivemos pela fé. Por que viver uma vida de santidade? Por que devemos viver uma vida sem mácula? Porque nós esperamos novos céus e nova terra. Porque nós esperamos o retorno de Jesus para nos buscar antes que o caos impere na terra e ela esteja sob o juízo de Deus. Nós falamos de 4 razões para não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo. A quarta razão é porque o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Algum tempo atrás nós memorizamos um texto e na realidade eu não sei se foi no Evangelho de Mateus, também não tenho muita certeza, eu acho que não foi aqui não. É porque eu mudei de versão, então eu fiquei sem saber. Mas não pesquisei porque eu não queria parar aqui. Mas o texto mostra que só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí? Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí? É possível fazer milagres em nome de Jesus? Sim, ele vai fazer porque o nome dele está em jogo. É possível curar em nome de Jesus? É, porque quem cura não é você, ou não é qualquer pessoa, é o nome de Jesus. Demônios são expulsos por causa do nome de Jesus, mas não significa que as pessoas vão ser salvas, ou são salvas. Por quê? Porque elas praticam o mal, porque elas vivem na prática do pecado, e essas pessoas não podem pensar que podem se abrigar no sangue de Cristo, se a vida delas não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo mais uma vez que você precisa ser perfeito para ser salvo. Você é salvo pela fé em Jesus. Agora, a perfeição que nós queremos e desejamos encontrar, vamos encontrar nele. Então, ele não nos chama para vivermos a nossa vida independente dele. Ele nos chama para vivermos por meio dele. Isso requer comunhão, isso requer relacionamento. E sem esse relacionamento não tem como você ir a lugar nenhum. Nenhum de nós tem competência para isso. É uma vida nos pés de Jesus, é uma vida de oração, é uma vida de busca do conhecimento dele através da palavra,
É uma vida em que você se humilha diante de Deus, reconhece a sua total dependência dele. Você não é salvo por causa disso, mas é isso que permite você fazer a vontade dele. A vontade de Deus, a vontade imutável de Deus é expressa na sua palavra, que também é imutável e é eterna. 1 Pedro 5, 23, 25 diz: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, aquela que perece, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Todos nós fomos salvos quando cremos na palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Interessante, quem está acostumado a manusear o celular, quando você vai procurar na Bíblia é tão mais difícil. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 15. Não, versículo 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor, o Espírito é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, isto é, da propriedade de Deus que somos nós, em louvor da sua glória. Então, a vontade de Deus é expressa na palavra, e foi por meio dela que nós conhecemos o Senhor. E mais um último texto que eu quero trazer para vocês, é um texto que sempre me impressionou bastante. Havia pessoas questionando se valia a pena servir a Deus. Então Deus responde a essas indagações do povo. Então ele mostra a diferença entre quem faz a vontade de Deus e os que desconhecem a Deus. O texto diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Se você crê, viva com base na sua fé, não no que eu digo, mas no que diz a palavra de Deus. Conclusão, concluindo e recapitulando, nós vimos dois mandamentos. Primeiro, não amem o mundo. Segundo, não amem as coisas que há no mundo. Vimos que há 4 são as razões para não amarmos o mundo nem as coisas do mundo. Primeiro, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Terceira, porque o mundo e os seus desejos passam. Quarta, porque o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Feche os seus olhos e fale com Deus. Se você sente esse desejo, fale com Deus do seu desejo de você estar com Ele, viver com Ele, de amá-lo, de fazer a vontade dEle, de andar com Ele, de buscá-lo em oração, de estar sempre lendo a palavra dEle, de estar sempre
numa atitude de humildade diante dele. Fala do seu desejo de não pecar contra ele, mas fazer aquilo que agrada a ele, não por sua força, mas pela graça que vem dele. Se houver entre nós alguma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus e tem o desejo de fazê-lo, de receber dele perdão, salvação e a oportunidade para um novo começo, se houver entre nós alguém, faça um sinal para mim enquanto todos estão orando, levante a sua mão e eu vou orar por você. Se houver alguém, não demore em fazer isso. Vamos orar.